O meu desejo é que nessa noite todos nós possamos de fato viver aquilo que nós louvamos, nos derramando diante do Senhor e nos derramando nesse momento diante do Senhor na palavra, porque o nosso Deus, quando nós nos derramamos diante dele, né, ele fala ao nosso coração, ele traz consolo, ele traz direção para a alma daqueles que precisam, daqueles que necessitam dele. Então, que nessa noite nós possamos de fato nos derramar diante do nosso Deus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Marcos, Evangelho de Marcos. Podem ficar sentados, né? Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Depois nós iremos ler do 35 ao 43. Marcos, capítulo 5, do 21 ao 24, e depois do 35 ao 43. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está a morrer, ou à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Curve sua cabeça, sua fronte, e vamos orar mais uma vez. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e queremos te pedir nesse instante que o teu Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que esclarece a tua palavra aos nossos corações, que nessa noite mais uma vez ele nos ajude. Pai, pois nós não temos condições em nós mesmos de entender e obedecer aquilo que o Senhor nos revela na tua palavra. Confessamos assim a nossa fraqueza e rogamos do Senhor poder, auxílio para viver aquilo que o Senhor deseja e para compreender que o Senhor é o Deus dos impossíveis, que o Senhor pode fazer aquilo que o homem diz que não é possível. Nós te pedimos assim, seja conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite o tema da nossa mensagem é Jesus, o Senhor dos impossíveis. Irmãos, andar com Jesus é ver possibilidades onde o homem natural, ele não vê. O cristão, aquele que anda com Cristo Jesus, ele não se deixa abater quando o homem diz: olha, não tem mais jeito. Mas pelo contrário, ele vê sempre uma possibilidade. Ele enxerga sempre um caminho, porque ele não serve a um Deus limitado, a um Deus que o homem, com toda a sua ciência e conhecimento, possa dizer: não tem mais jeito. Mesmo que o homem diga não tem mais jeito, a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Agora, imagine você, se você recebesse a seguinte notícia de que sua filha, que o seu filho está para morrer,
está a morte, e de repente você não visse mais solução e os médicos dissessem que já não tem mais jeito, será que você teria hoje a capacidade de enxergar além do que os teus olhos podem ver, além do que a medicina é capaz de te mostrar? O que você veria se um de seus filhos estivesse dentro de um caixão? Você diria, é o fim, acabou. E se homens dissessem que a tua saúde não tem mais jeito? Que agora você vai ter que ficar pelo resto da vida na condição que você está. Tudo isso, irmãos, prova e testa a nossa fé. A passagem que nós acabamos de ler nos ensina o seguinte, que nós devemos confiar em Jesus as soluções impossíveis. E sabe por quê? Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, o Jesus, é o Deus dos impossíveis. Quando o homem diz não tem mais jeito, ele diz, tem sim. Se eu quiser, tem jeito sim. Então, vejamos aqui alguns motivos, e eu gostaria de mostrar a você alguns motivos que nessa passagem Jesus vai nos dar para podermos assim confiar a Ele aquilo que o nosso coração já julgou na nossa incredulidade que não tem mais jeito, e que os homens já disseram não tem mais jeito. Primeiramente, irmãos, devemos confiar a Jesus as soluções impossíveis, pois Ele tem autoridade sobre todas as coisas. O que Marcos aqui vai nos mostrar nessa passagem é que o nosso Senhor Jesus, irmãos, é Senhor, é Rei sobre todas as coisas. Que não há um aspecto na nossa vida que Jesus, ele não tenha recebido de Deus a autoridade e possa dizer cesse e se acabe e aquilo não venha se acabar. Se ele disser se acabe, para, cessa, assim vai se fazer, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Irmão Jairo era um principal da sinagoga. Aqui o texto não nos mostra exatamente a autoridade que ele tinha, apenas descreve em linhas gerais que ele era alguém que tinha autoridade. Era alguém que ali na sinagoga, que seria o mesmo que um lugar de reunião dos judeus, ele tinha autoridade dentre os judeus, era alguém de destaque. Era alguém que qualquer evento em sua vida certamente seria notório para os demais judeus. E Jairo, então, se vê diante de uma situação dentro da sua família, no seu lar, em que a sua filha de 12 anos, uma menina, estava a morrer. A Bíblia também não diz qual era a enfermidade daquela jovem. O fato é que ela estava a morrer, e aqui nessa passagem nós temos o quadro de um pai angustiado, de um pai que estava recorrendo agora a Deus, que estava buscando em Jesus uma solução que não era possível pela medicina da época, não era possível por nenhum tipo de arrumadinho ou jeito que o homem pudesse fazer. Então, Jairo vai até Jesus e reconhece que Jesus tem autoridade sobre a vida de sua filha. Observe aí no versículo de número 21, diz assim o texto sagrado: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu, ou seja, seguiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, ou seja, alguém em autoridade da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Irmãos, Jairo se joga aos pés de Jesus num ato de reconhecimento que Jesus era maior do que ele. Fisicamente, era um reconhecimento da grandeza daquele na frente, diante de quem Jairo estava. Em outras palavras, ali no ato de confiança, Jairo observa e vê em Jesus, diante das obras que ele já vinha a fazer, que Jesus, ele poderia reverter o quadro da sua filha, ele poderia mudar a situação daquela criança que já estava ali a caminho da morte. Ele reconhece a autoridade de Jesus e diga-se aqui de passagem que no fim do seu ministério, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus torna claro aquilo que Jairo já estava reconhecendo, que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Diz lá em Mateus 28, versículo 18 o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus aqui, depois de ter morrido e ressuscitado, então declara aos seus discípulos que Deus havia lhe dado a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Jairo, então, irmãos, se adianta a algo que Jesus vai dizer mais adiante. Jairo aqui reconhece que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra. É Ele quem governa soberanamente todas as circunstâncias que nos acontecem. É Ele quem governa soberanamente os anjos do céu, aqueles que trazem do Senhor as graças do Senhor sobre a nossa vida. Insistentemente, Jairo pediu a Jesus que salvasse a sua filha, que estava a morrer. No versículo de número 23, Marcos faz questão em dizer o seguinte: e insistentemente lhe suplicou, dizendo: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Veja a fé desse homem. Aqui é um pai desesperado, né? Aqui é um pai que ama a sua filhinha e vai a Jesus e pede a Jesus: Senhor, tu podes reverter. Tu podes, eu creio, que tu tens autoridade sobre a morte, que tu podes banir a morte da vida da minha filha. Então, ele se lança diante daquele, irmãos, que tem poder sobre a morte, daquele que pode dizer viva e ela vive, daquele que pode reverter até o quadro daqueles que já morreram ao terceiro dia, como foi o caso de Lázaro. O nosso Senhor é Senhor sobre a doença, é Senhor, irmãos, sobre a morte. Ele é Senhor sobre todas as coisas e nós não podemos deixar de crer nisso. Diante da fé daquele homem, Jesus então lhe agraciou e lhe deu o privilégio de seguir com ele até a sua casa. Depois que Jairo pede insistentemente, eu acredito aqui que ele já estava dizendo: Senhor, atenta para mim, Senhor, me escuta, Senhor, ouve o meu clamor, tu sabes da angústia do meu coração, tu sabes o que é um pai aperreado em ver um filho no leito, tu sabes, Senhor, e tu podes reverter essa situação. Nesse ato desesperado, Jairo derrama aos pés do Senhor a sua confiança, reconhecendo que Jesus é Deus e que Jesus tem autoridade sobre a morte. Irmãos, devemos confiar a Jesus as soluções impossíveis das nossas vidas, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Os casos impossíveis dessa vida devem nos levar aos pés de Jesus. E eu não sei qual é o seu caso exatamente. Qual é o caso impossível que tem tomado conta do teu coração, que tem trazido ao teu coração angústia. Mas os casos impossíveis, irmãos, eles devem nos levar aos pés de Jesus. Ele deve nos fazer prostrar-se diante dos pés de Jesus. Na nossa incredulidade, tantas e tantas vezes, irmãos, colocamos os nossos problemas nas mãos de homens, nas mãos de pessoas limitadas, nas mãos daqueles que só podem nos trazer notícias ruins, porque se não tem jeito, o que é que o homem pode fazer por si mesmo? O homem não pode fazer nada. Se não tem jeito, o homem não pode fazer nada. O médico não pode dizer nada, né? Irmãos, devemos crer na autoridade que está sobre Jesus, na autoridade que o Pai deu, e o Pai deu autoridade a Jesus, e Ele governa sobre todas as coisas, como dizia já um antigo pastor reformado. Não há um centímetro aqui nesse universo, irmãos, não há um centímetro quadrado ou um lugar aqui nesse universo que Jesus não diga: é meu, eu sou Senhor sobre ele. O seu corpo é de Jesus, a sua família é de Jesus, a sua vida é de Jesus. Agora você precisa reconhecer a autoridade que está em Jesus diante daquilo que você tem passado. Quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus, a primeira coisa que vem sobre nós, irmãos, é o descansar. É responder a Ele: Senhor, se Tu estás comigo, meu coração vai descansar. Eu posso ver a Tua autoridade sobre mim, meu coração não tem o que temer. Os ventos vão cessar, as ondas vão se acalmarem. A quem você tem recorrido diante da situação insolúvel que você tem enfrentado na tua família? A quem você tem recorrido?
Né? A quem você tem pedido socorro por aquilo que você tem passado? Aqui nessa história, Jesus vai nos mostrar que Ele, irmãos, é aquele que resolve o que nós não podemos resolver. Que é a Ele que nós precisamos entregar todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Que é a Ele que nos momentos, irmãos, que os ventos sopram, Ele é socorro bem presente na tribulação. Ele é socorro bem presente na tribulação. A quem você tem recorrido diante da situação insolúvel que você tem enfrentado com o teu corpo? Às vezes nós temos uma maneira de tentar escapar e fingir algumas enfermidades. Hoje à tarde conversava com minha esposa sobre isso. Quando a pessoa se vê diante de uma gravidade na saúde, a primeira reação, é natural de todos nós, é a fuga, é fugir, é tentar não acreditar que aquilo está acontecendo com você. E você diz, eu não tenho isso aqui, isso não está tudo bem, está tudo bem. E eu me preocupo muito quando alguém que está passando por uma luta na área da saúde começa a dizer, está tudo bem, escapando, querendo fugir da realidade e não aceitar o que lhe está acontecendo. Irmãos, nesses momentos o que a gente precisa fazer não é fugir. Nesses momentos nós precisamos dizer que o Senhor é Senhor sobre o nosso corpo. Que Ele tem autoridade sobre o nosso corpo. E se Ele quiser, Ele pode reverter. Se Ele quiser, Ele pode sarar. Se Ele quiser, Ele pode mudar. E nós não duvidamos disso. Nós cremos, nós acreditamos, porque estamos prostrados diante daquele que recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra, e sobre a nossa vida e sobre o nosso corpo. Aleluia. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade sobre todas as coisas, e nele podemos confiar, inclusive as nossas situações sem solução. Sem solução. Você chegou aqui, talvez, ainda não cultuou a Deus como deveria, porque problemas sem solução começam a rodar dentro da nossa cabeça, né? E a gente fica pensando e repensando, imaginando como é que a gente vai resolver isso, como é que isso vai acontecer amanhã, quando eu for lá, como é que eu vou resolver? E nós ficamos perturbados com o amanhã e deixamos então de aproveitar a graça que Deus nos dá no hoje, no aqui e agora, com as pessoas que nós temos vivido. Irmãos, outro motivo que temos para confiar a Jesus as soluções impossíveis, insolúveis, é porque nele o coração pode esperar o milagre. Em Jesus, o nosso coração pode esperar confiantemente que basta uma palavra dele que as coisas vão mudar, que vão ser revertidas. Os mensageiros chegaram a Jesus e Jairo e comunicaram que a menina havia morrido. Agora a situação muda, né? No primeiro momento, o pai chega e diz a Jesus, minha filha está à morte, está a morrer. Ela está lá definhando, agonizando. Ela ainda não morreu. Mas agora vêm os mensageiros da casa de Jairo e vai até o encontro de Jesus e de Jairo e diz o seguinte a eles, olha, a tua filha morreu. Veja o que diz o versículo 35. É interessante notar aí. Diz assim, ó. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Veja a incredulidade desses homens. A tua filha já morreu, ou seja, a péssima notícia, agora já não tem mais jeito. Enquanto ela estava a definhar, enquanto ela estava a agonizar, enquanto ainda havia espírito em seu corpo, então tinha solução. Veja a incredulidade desses homens. Eles talvez tivessem uma visão de Jesus como um curandeiro, como aquele que iria trazer ali, fazer algum chá, alguma coisa ali que pudesse reverter aquela situação e aquela menina pudesse voltar a viver, pudesse ser curada da sua enfermidade. Mas aí eles chegaram à conclusão, ela morreu. Então, se ela morreu, por que, Jairo? Tu ainda estás insistindo em Jesus? Por que tu ainda estás insistindo ao mestre que venha até ela? Porque ela já morreu, não tem mais jeito. E a morte é o fim. Mas, na verdade, a morte não é o fim.
Para nós que cremos em Jesus, para nós que temos o Senhor que tem autoridade sobre todas as coisas, a morte, mesmo que já esteja morto, ainda não é o fim. Irmãos, para aqueles homens, aquela situação deveria ser encerrada, porque todas as tentativas já haviam sido tomadas. Contudo, para Jesus, não havia limites para a ação dele. E talvez você esteja com a notícia, como os mensageiros trouxeram aqui a Jairo e a Jesus. Olha, agora foi o último diagnóstico, agora é o fim, agora você precisa ir para a tua casa, descansar, esperar o dia para que as coisas se findem de uma vez por todas, não tem mais jeito. Irmãos, isso são palavras de homens incrédulos, são palavras de homens que não conheciam a Jesus. Os judeus, eles sabiam que só Deus é quem tem autoridade sobre a vida, que a vida quem dá é Deus e a vida quem tira é Deus. Quando Jó perdeu todos os seus filhos, ali naquela catástrofe dentro da sua família, ele disse o seguinte, Jó 1, versículo 21, o Senhor deu e o Senhor tomou. O que é isso senão Jó reconhecendo que Deus é o Senhor da vida, que é Deus quem dá filhos, que é Deus quem dá bens, mas que é Deus também quem tira filhos e é Deus também quem tira bens. Jó reconhece, em outras palavras, Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida. E Jairo sabia disso, quem não sabia eram os mensageiros. Jairo sabia que é Deus quem dá vida, que é Deus quem pode ressuscitar, que é Deus que com uma palavra sua ele pode reverter aquilo que o homem diz é impossível. Jairo deveria confiar em Cristo mesmo diante da morte de sua filha. E ele diz assim no versículo 36, observe aí. Mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Veja que palavras. Diante daqueles que dizem, tua filha morreu, Jesus olha para ele e diz, olha, escuta o que eles estão dizendo, não. Não leve no teu coração, não deixe no teu coração aquilo que eles estão dizendo, não. Crê somente, não temas, não fica atribulado, não fica pensando, agora sim é o fim, agora acabou tudo. Não pense assim, crê somente, porque tu estás diante de Deus, tu estás diante daquele que pode reverter as situações. Se tu estás diante do Deus que pode reverter as situações, por que teu coração vai ficar atribulado? Por que teu coração vai ficar medroso, como se fosse o fim? Se você está assim, é porque você não crê. E se você crê, teu coração precisa descansar. Irmãos, já deveria confiar em Jesus, mesmo que a notícia fosse o fim e a morte. Mesmo que fosse o fim, Jairo deveria insistir como insistiu, mesmo que a sua filha já tivesse morrido. Os incrédulos, eles não confiam e até zombam das palavras de Jesus diante do impossível, mas Jesus surpreende. Veja o que diz aí o versículo 39 e 40. Diz assim a passagem. Ao entrar já na casa de Jairo, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Jesus aqui estava enxergando para além daquilo que aqueles homens incrédulos estavam vendo. Para Jesus, aquela criança estava apenas ali a tirar um cochilo, estava apenas a dormir. Enquanto os homens viam uma criança morta, o fim, esperando ser enterrada, Jesus não, Jesus viu uma criança que estava a dormir. Uma criança que, com o estalar de dedo e uma palavra do Senhor, ela viveria. E aí diz o versículo 40, e riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Irmãos, quando aqueles homens ouviram do mestre dizendo, essa criança não está morta, ela apenas dorme, qual é a reação dos incrédulos? Zombarem, rirem, desconfiarem. E foi assim que aconteceu.
Aqueles que disseram que estavam no alvoroço lá começaram a rir e disseram: aqui tem um louco. Aqui está um louco, porque ela morreu e não tem mais jeito. Ali está uma louca que diz: se Deus quiser, Ele pode me curar. E eu creio que Ele pode curar. E os homens dizem: está louca, mulher. Está louca. Irmãos, os incrédulos, por não conhecerem a Deus, por não saberem que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, eles zombam na sua incredulidade. Eles têm uma visão limitada para enxergar as dificuldades que lhes acontecem. Não é assim quando alguém morre? Quantas vezes nós não estamos a celebrar cerimônias fúnebres de incrédulos e pessoas que não temem a Deus, e a gente percebe o total desespero. São pessoas inconsoláveis, porque para elas ali é o fim. Mas para o cristão não é, né? Para o cristão é só um até logo. Nós vamos nos encontrar mais adiante. Mais adiante nos veremos. Para um cristão ainda paira em nossos corações, né, a confiança de que se Deus quiser reverter, Ele pode reverter. Ele pode reverter. E os incrédulos olham então para nós e dizem: são loucos. Tem juízo não. Perderam o juízo. Quando Jesus disse aquelas palavras, os homens reagiram assim. Começaram a rir dele. Se ele é louco, esse homem. Perdeu o juízo, porque a menina está morta já, não tem mais o que fazer não. A graça de Jesus, irmãos, confundiu até mesmo a mente dos religiosos. Pois diz o texto sagrado que Jesus tomou pela mão. Eu queria mostrar a você aqui uma coisa que pode passar despercebida para você. Versículo 41 diz assim, ó: tomando-a pela mão, observe essa expressão, tomando-a pela mão. Jesus pega aquela menina na mão. Um detalhe, Jesus toca num cadáver, toca numa pessoa morta. Você sabe o que é que a lei dos judeus dizia? A lei dos judeus dizia, a lei, né, do Senhor, dizia que qualquer que tocasse em cadáver se tornaria impuro. Impuro. Quando Jesus toca naquela moça morta, o que é que os judeus que estavam ali deveriam se assustar? Meu Deus do céu, esse homem toca, e Marcos faz questão em dizer que ele tocou. Jesus toca naquele momento, então ele se tornou impuro. Só que, irmãos, o toque de Jesus era um toque de graça. O toque de Jesus não era um toque de legalismo, daqueles que consideram a lei acima da graça, mas era um toque de graça, porque era um toque que ressuscitaria aquela mulher. Jesus estava ali causando uma confusão na cabeça daqueles judeus, que certamente, se vissem Jesus a tocar naquela moça, diriam: isso é um impuro, tira ele daqui. Mas diante de Jairo e da sua esposa, que eram judeus e que iriam repercutir aquela ação de Jesus, Jesus toca na mão daquela moça e toma ela pela mão e diz: Talita cumi, levanta-te. Irmãos, lá em Números capítulo 19, versículo 11, a lei diz isso, que o que toca em cadáver se torna impuro. Mas o nosso Senhor deu um toque de graça. Irmãos, de que lado você está? E existem dois lados nessa situação: dos que se entregam diante do impossível, ou dos que confiam no poder de Cristo. De que lado você está? Ou será que você está do lado daquele, irmãos, que é poderoso, daquele que um toque de graça pode reverter as situações, daquele, irmãos, que tem autoridade sobre todas as coisas? Cuide para que o teu coração não desanime diante dos obstáculos que Deus tem permitido no decorrer da tua vida. Cuide, irmãos, porque o nosso maior problema é deixar o nosso coração ser tomado pelas nossas emoções. E as emoções estão muito ligadas aos nossos sentidos. Sofremos diante daquilo que vemos, diante daquilo que tocamos. E vemos o quadro sem solução e começamos a nos abater. E o coração fica amargurado. E já não dormimos direito.
E a nossa vontade é ficarmos trancados no nosso quarto. E quando conseguimos dormir, prolongamos assim o nosso sono para tentar fugir a todo custo daquilo que nos é impossível. Não é assim, irmãos? Não é assim que as emoções muitas vezes nos pegam? Irmãos, não há doença ou problema na família que Jesus não possa desfazer. Não há. Por mais que você chegue para mim e diga, pastor, agora é o fim. Eu vou lhe dizer, confie em Deus, porque para Jesus não existe o fim se Ele quiser reverter. Se Ele quiser mudar, não é o fim. Irmãos, Jesus é Senhor da vida e por isso devemos acreditar em milagres. O Deus que você serve não está engaiolado, distante da tua vida. Ele é presente, Ele tem observado o que tem acontecido na sua família, no seu corpo, nos seus relacionamentos. Ele é livre para agir como Ele quer. E nós precisamos colocar o nosso coração nele. Porque quando o nosso coração está nele, existe sempre essa possibilidade do milagre. Existe sempre a possibilidade do nosso Deus intervir segundo o que Ele quer. E eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: a gente fala de milagre, a gente tem vivido dias de uma teologia deturpada, onde as pessoas acreditam que ir para a igreja é só buscar milagre. E o pastor, ou aquele que se diz pastor, ele evoca o dia e a hora para o milagre acontecer. Esses dias eu via num desses carros aí que passa na rua, um carro dizendo, olha, venha tal dia para o culto do milagre. Terça-feira do milagre. Quem garante que vai ser milagre? Seria Deus alguma marionete que faz o que a gente quer? Ele é soberano, irmãos. Nosso Deus não cabe na nossa mente, Ele age, Ele está acima de nós. É nós que devemos nos prostrar à vontade dEle e dizer, Senhor, se Tu quiseres, Tu cura. Se também Tu não quiseres, Tu não cura. Irmãos, Deus é soberano. O que você precisa é apenas confiar toda a tua vida e saber que Ele pode reverter, que Ele pode mudar as circunstâncias. Fechando aqui parênteses. Por fim, irmãos, devemos confiar a Jesus as soluções impossíveis, porque Ele é glorificado nas causas impossíveis. Quando Jesus veio a este mundo, esteve entre nós, irmãos, Jesus foi ao encontro de casos que não tinham jeito. E há muitos casos, e a maioria deles, todos os casos que Jesus resolveu ali, tinham uma finalidade. E a finalidade era glorificar a Deus. Era fazer Deus manifesto aqui na terra, para que os homens pudessem ver Deus através de Jesus e pudessem atribuir glória ao Pai. É Deus agindo por meio de Jesus e em Jesus, porque Ele era Deus também, agindo em Jesus, e os homens olhando para Jesus e dizendo, glória a Deus, que Deus seja honrado, que Deus seja exaltado, porque Ele agiu, Ele esteve entre nós operando. Naquele caso da filha de Jairo não era diferente. Era mais um daqueles casos em que a solução daquele problema, sem solução, ou aparentemente sem solução, levaria glória para Deus. Diante da filha ressuscitada, Jairo e sua esposa ficaram abismados com o que Jesus havia feito. Veja como Marcos retrata aí no versículo 42. Diz assim: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. O texto não diz em detalhes, mas a gente começa a conjecturar o que é que aquele casal estava dizendo. Talvez olhassem um para o outro e dissessem, meu Deus, só Deus tem capacidade de reverter o quadro da morte. Só Deus é Senhor sobre a morte. Como é que este vem aqui e minha filha está lá a morrer, morre, e ele agora diz ressuscita e ela ressuscita? Quem é este? E eles ficaram assombrados. Porque, irmãos, quando a situação é sem solução e Deus age, é para que a glória dele cause assombro no coração dos homens. É para que o médico diga, olha, não tem explicação. A única explicação é Deus. É para que o homem, mesmo com sua visão
ateia, né, sem crer na existência de Deus, possa olhar para aquela situação e dizer: só Deus existe, porque eu estou vendo aqui algo de sobrenatural. Irmãos, diante daquela situação, eles ficaram abismados. O milagre de Jesus apontava para a graça de Deus naquela família. Veja que graça maravilhosa, a graça da ressurreição, o favor da ressurreição sendo derramado naquela família. O reconhecimento disso glorificava a Deus. E glorificava a Deus como? Mostrando que Deus estava ali, agindo sobre o seu Filho Jesus. As obras dos discípulos de Jesus aqui na terra também devem glorificar a Deus. Jesus, quando ensinava lá no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que é que Jesus está dizendo? Que a vida de vocês, a vida com Deus, a confiança de vocês no Deus que opera milagre, e as obras que virão em decorrência disso, levem os homens a atribuírem louvor, a exaltarem a Deus. Para nós hoje, isso significa o seguinte: que Deus pode usar a sua vida para, de uma forma poderosa, deixar os homens abismados, para que Ele possa manifestar o poder dEle através de você. Para que os homens possam dizer: eu vejo o poder dEle, o poder de Deus na vida dela e na vida dEle. As vossas boas obras apontarão para Deus e revelarão a Deus. Jesus foi o primeiro a dar o exemplo. Jesus foi o primeiro a dar o testemunho daquilo que a gente precisa fazer. E você precisa deixar de perder sua timidez. Às vezes eu me pego, esses dias eu me pegava, né, num aconselhamento, estava aconselhando uma pessoa que está passando por uma luta com um parente seu em casa, tendo algumas dificuldades, e eu dizia para aquela pessoa: fulano, mas vá ao médico, porque lá o médico vai receitar um remédio para ela e vai tudo ficar tranquilo. E eu falava o tempo todo, a pessoa falando comigo: não, a situação é essa e tal, e eu ficava dizendo, que é um pecado de pastor, viu? Eu ficava dizendo: vá lá, que o psiquiatra vai passar um remédio e vai tudo ser resolvido. E enquanto eu falava, o Espírito Santo dizia para mim: você confia mais nos médicos do que em mim? E naquela hora, irmãos, meu coração ficou angustiado. Eu disse: meu Deus do céu, a gente é tão rápido em dar logo uma solução mundana para as coisas, né? Não que seja ruim, que Deus pode usar um remédio, não estou dizendo que você vai deixar de usar o remédio, mas, irmãos, o primeiro recurso é Jesus, o primeiro recurso é Deus, o primeiro recurso é oração, e nós devemos dizer, diante de coisas que não tem solução para nós: eu vou orar mais, ao invés de tentar procurar os meios, eu vou procurar o melhor advogado, eu vou procurar o melhor remédio, eu vou procurar o melhor médico. Nós precisamos primeiramente procurar a Deus, a Cristo Jesus. E sabe por quê, irmãos? Porque quando nós recorremos a Jesus e Ele nos agracia, Ele derrama da sua graça sobre nós, Deus é revelado através da nossa vida, Deus é glorificado através da nossa vida. Eu não sei se você tem sido tão rápido como eu a buscar soluções nos homens, a buscar soluções aqui na terra, mas entenda o que Deus nos ensina: busque primeiramente a Deus. Procure primeiramente a Deus, deixe que o restante venha a reboque, seja consequência da tua busca em oração a Deus, porque Ele pode mudar, Ele pode reverter, e você precisa confiar nele, para que os teus vizinhos olhem para você e dizem: olha, o seu Deus é Deus poderoso. Para que lá no trabalho as pessoas olhem para você e digam: você recorreu a alguma coisa fora do normal, porque diante da sua situação, só o sobrenatural poderia fazer alguma coisa. Irmãos, aquele milagre, embora fosse grande e deixasse aquela família abismada, era um milagre que deveria ser silenciado entre os judeus. E isso é importante ser dito aqui, porque o cumprimento, o que Jesus estava fazendo, era chamando ali o povo de Deus, os judeus especialmente, ao arrependimento.
E a todo momento Jesus, a todo momento, uma boa parte do seu ministério, Jesus esconde então dos judeus aquilo que ele estava fazendo. Lembrando que Jairo era um mestre, um principal da sinagoga, e aquela ressurreição teria uma repercussão muito grande entre os judeus. O que é que Jesus diz? Olhe, não conte isso a ninguém, deixa isso em silêncio. Porque o silêncio de Jesus, para os judeus, seria juízo sobre eles. Porque eles deveriam crer em Deus e confiar em Jesus, independente dos sinais. O problema é que eles pudessem ali, de repente, ver um sinal e passar a confiar em Jesus pelo sinal. A gente vê que o interesse de Jesus não era que os seus milagres ficassem ocultos. Quando a gente vê a passagem lá do curado, do endemoniado, melhor dizendo, Geraseno, quando aquele jovem endemoniado lá, Jesus cura ele, Jesus diz a ele, vai lá em Decápolis e conta a todo mundo o que eu fiz. Mas para os judeus, não. Lembrando que Decápolis era uma região de gentios, era uma região de pessoas que não conheciam a lei de Deus, a vontade do Senhor. Então, lá em Decápolis, deveria os milagres de Jesus serem narrados e contados. Mas entre os judeus, com aquele mestre da sinagoga ali, aquele líder da sinagoga, isso não deveria ser feito. E por que não? Porque Jesus estava trazendo juízos sobre aqueles que tinham a lei nas mãos, mas continuavam incrédulos diante de Deus. Então, Jesus, uma manifestação de juízo, diz, fiquem em silêncio. E então aquele milagre é realizado e o texto não diz, né, mas é possível que o silêncio, num caso desse, fosse impossível, né, irmãos? Até porque muitos já haviam contemplado aquela criança morta. Deus reserva em nossas vidas, irmãos, situações difíceis para que a sua vontade seja manifestada poderosamente. Tem tanta coisa que Deus tem feito na sua vida e que é um milagre dele, que talvez você nem enxergou. Nem enxergou. O ar que ele te deu hoje, os livramentos que ele te deu durante o sono, não permitindo que você, naquele seu sono profundo, morresse ali. Dos livramentos que ele te deu, sem nem você perceber, e ele estava lá, controlando a tua vida. Tudo isso é milagre do Senhor. A tua conversão, que milagre poderoso. Deus tirou você das trevas, da ignorância e te fez olhar para Jesus e te fez entender a boa notícia de Deus em Cristo Jesus. O que é isso senão milagre, irmãos? Homem algum pode operar isso, senão o Espírito Santo de Deus. Isso é milagre do Senhor. E eu diria que é um dos maiores de todos os milagres. É a conversão do homem que está nas trevas, empedernido, endurecido o seu coração e sem poder enxergar a Deus, sem poder enxergar a luz de Deus, mas Deus vai lá e reverte, faz o homem nascer de novo. Deus põe por terra a inteligência dos médicos, Ele traz solução de onde menos esperamos, a fim de que o seu poder seja manifesto. Jesus faz um milagre, irmãos, de 3 pãezinhos, de 3 peixinhos. Deus pega ali aqueles pãezinhos e alimenta milhares, dos lugares menos prováveis. E nós precisamos confiar no agir de Deus. Porque queremos os fortes do nosso lado, queremos os inteligentes do nosso lado. Não porque Deus possa usar os inteligentes, mas porque confiamos demais na inteligência dos que estão do nosso lado. E nós precisamos confiar no agir de Deus, que age como quer e usa quem quer. Irmãos, será que a situação que você tem enfrentado não é mais uma dessas oportunidades que Deus te dá para glorificar a Ele? Já parou para pensar sobre isso? Que você tem se queixado demais da situação que você tem vivido, mas talvez não esteja entendendo que Deus está permitindo isso, e talvez até se agrave um pouco mais, para que o poder dele, quando manifestado, todos possam dizer, foi o sobrenatural de Deus que agiu sobre a vida dele e sobre a vida dela. Fazer um milagre pequeno, irmãos, às vezes passa até despercebido, mas fazer um milagre sobre o impossível é impossível passar despercebido. E talvez a sua vida, diante do que você já tem dito, é impossível, é impossível, é impossível, Deus diz, eu vou tornar possível para que eu seja glorificado em sua vida. Em sua vida. Precisamos pedir a Deus, Senhor, dá-me inteligência, dá-me sabedoria, para eu poder enxergar isso. Abre meus olhos, Senhor.
abre meus olhos, não me deixa os meus olhos enxergar apenas aquilo que os meus sentidos podem captar. Me faz, Senhor, enxergar para além. Me faz ver o sol além das nuvens negras, porque as nuvens negras vão cessar e o sol vai se abrir. E quando o sol se abrir, o nosso coração vai gozar e se alegrar nele. E vai dizer: Senhor, Tu fazias coisas grandiosas, Tu estavas comigo a todo momento, Tu não me desamparaste, Tu fosse a minha companhia, o meu socorro presente. Concluindo aqui as minhas palavras, vigiemos os nossos corações soberbos. Vigie seu coração soberbo. Porque o coração soberbo, irmãos, tende naturalmente a não confiar na autoridade de Jesus e a confiar em si mesmo. E a dizer: eu posso resolver, eu tenho um jeitinho para dar uma solução nisso. Mas Jesus, irmãos, tem autoridade sobre todas as coisas. Nós não podemos usurpar o lugar dele na nossa vida, não é mesmo? Nós não podemos sentar no trono de Jesus e dizer: agora quem governa sou eu. Nós precisamos reconhecer: Senhor, Tu és soberano, Tu és rei sobre a minha vida. Peçamos força ao Espírito Santo para nos fazer descansar sob o cuidado do nosso Senhor, mesmo diante do impossível. Descanse, descanse, descanse. Deixa os ventos baterem. Deixa a escassez te amedrontar, mas saiba que você tem um Senhor que é pastor. Você tem o bom pastor, aquele, irmãos, que refrigera a alma da ovelha, que guia as águas tranquilas. É este que tem pastoreado a sua vida. Descanse o teu coração nele. Irmãos, dele é o nosso corpo, dele é a nossa alma, dele é a nossa família. Foi isso que Jairo reconheceu. E é isso que nós precisamos reconhecer, a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude. Que Deus aumente a nossa fé. Que Deus aumente a nossa confiança essa semana. Para que a gente não venha duvidar disso em nenhum momento que iremos passar nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento? Faça a sua oração silenciosa e peça ao Senhor que aplique a palavra dele em seu coração, em nome de Jesus. Depois nós estaremos orando todos juntos ao Senhor, em nome de Jesus.